No momento que eu estou gravando esse vídeo, o Trump anunciou que vai voltar atrás com as tarifas de alguns países, botando eles na alíquota mínima de 10%, que o Brasil já se encontrava antes, e vai de fato focar em aumentar as tarifas da China, que também está respondendo a todos esses aumentos de imposto, aumentando do lado dela também. Então nesse vídeo aqui a gente vai falar um pouco das oportunidades que isso aqui abre, principalmente na nossa bolsa brasileira. Não só o mundo todo está em crise, mas o Brasil está sentindo isso. Inclusive, se a gente for olhar o Ibovespa hoje, ele já respondeu de uma forma bem positiva a essa nova medida, só que a gente não sabe, ninguém sabe o que vai acontecer amanhã. A gente está vendo uma volatilidade muito grande e isso aí, essas incertezas, esse medo, se traduz em oportunidades. Como eu falei em outro vídeo, bem recente, a gente está com grandes oportunidades na bolsa já há alguns meses, várias ações a preços muito bons, com indicadores muito bons, muito interessantes. E eu vou te mostrar nesse vídeo aqui outros motivos pelo qual você deveria estar investindo já na bolsa. E para fechar com chave de ouro, eu vou te mostrar na prática como fazer isso, porque eu sei que muita gente nunca abriu um home broker, talvez nem saiba o que é isso, como é que funciona essa plataforma. Eu vou mostrar na prática, vou abrir o home broker, vou mostrar como é que você compra uma ação, explicar todos os detalhes. Só que, antes de começar, a única coisa que eu queria te pedir é para você deixar um gostei nesse vídeo, se inscrever no canal. Inclusive, se a gente bater a meta bem pequena aqui de 10 likes, eu vou fazer um próximo vídeo investindo na prática em uma ação aqui que eu tô bem animado, na verdade, eu tô bem empolgado. Acho que ela tem um potencial muito grande de dar bons retornos nos próximos anos. E eu não teria o menor problema em mostrar para vocês eu fazendo todo esse processo. Beleza? Mas vamos, sem enrolação, começar o vídeo. Primeira coisa que eu queria mostrar para vocês, relacionado a esse embate aqui entre os Estados Unidos e China, é que muita gente não percebeu, mas o Brasil ele acaba sendo beneficiado de uma forma bem indireta. Porque com a redução dessas negociações, dessas importações e exportações entre Estados Unidos e China, o Brasil, junto com outros países, acabam virando, digamos assim, novos protagonistas para assumir esse papel. Que é óbvio, né? No mundo globalizado que a gente vive hoje, a gente depende de outros países, todos os países acabam dependendo de outros países. E os Estados Unidos ele não pode brigar com todos esses países ao mesmo tempo. Por isso, com certeza, esse é um dos motivos pelo qual o Donald Trump resolveu reduzir a tarifa de vários outros países. Né? Ele não pode brigar com o mundo todo porque ele, com certeza, vai sair numa desvantagem muito grande. Mas vamos falar de Bolsa Brasileira, cara. Eu falei no início do vídeo que a Bolsa reagiu de uma forma positiva, né? A gente teve um aumento hoje de 3%, com essa notícia do Donald Trump ter reduzido as tarifas de vários outros países. Só que se a gente olhar uma janela de 1 ano, de 5 anos, a gente vê que a nossa bolsa ela não consegue ultrapassar esse teto de 136 mil pontos. Ela está de fato estagnada aqui há um bom tempo, principalmente aí desde o início de 2024. Só que o que acontece? As empresas do Brasil que compõem o Ibovespa, elas têm se expandido, elas não têm ficado estagnadas. O resultado delas, o patrimônio líquido tem aumentado. O lucro delas tem aumentado. E isso normalmente tem uma relação. E como é que a gente visualiza isso? Tem um gráfico aqui que é muito, muito bom, que ele está relacionando tanto o Ibovespa quanto o EBITDA. Se você não sabe o que é o EBITDA, ele é basicamente o lucro operacional das empresas. E aqui a gente está pegando o lucro operacional dessas empresas que compõem o Ibovespa. E você vê que desde 2006 até 2021 a gente tem uma relação muito nítida aqui, né? Eles andam juntos. Aqui, entre 2016 e 2018, a gente vê um aumento e a gente vê que a Bolsa e o Ibovespa acompanha isso. Só que olha só, o lucro operacional das empresas desde 2021 acabou descolando do Ibovespa. E você talvez se pergunte por que essas duas curvas acabaram se descolando nesse período. É só a gente juntar os fatos. Junta uma Selic altíssima, hoje que está em 14,25% ao ano. As pessoas estão tirando dinheiro da renda variável e colocando na renda fixa. Você consegue fazer 1% ao mês. É análogo a você investir numa ação e você ter a sorte, entre aspas, ou a brilhante análise dela conseguir subir durante um ano, 1% todos os meses. Só que sem risco. As pessoas estão tirando dinheiro da renda variável e tacando na renda fixa. Junta isso com o governo gastando desenfreadamente, batendo recorde de arrecadação e gastando também como, desde 2014 isso não era feito. Né? Você perde muita credibilidade, você tem muito medo, inclusive, das pessoas estrangeiras que têm o dinheiro aplicado aqui na Bolsa. Se eu não me engano, semana passada a gente teve 2,5 bilhões de reais retirados por incertezas. E a gente soma isso também o cenário mundial, cheio de incertezas, as pessoas estão com medo. Quando as pessoas sentem medo, é aí que surgem as oportunidades. Né?
E bom, a gente não sabe exatamente o que vai acontecer, mas eu digo, de duas uma, né? Ou o EBITDA vai cair, só que eu acho isso um pouco complicado, né? Quando a gente está vendo empresas muito saudáveis, inclusive aqui no Brasil, se desenvolvendo muito, e esse valor aqui é um conjunto de todas as empresas que compõem o Ibovespa, né? Se uma tiver uma redução na sua performance, tivesse, por exemplo, se uma quebrar, vai ter um impacto óbvio, mas isso não vai fazer com que todas as empresas sintam isso também, né? Esse EBITDA generalizado caia. Ou, o que eu acho mais provável que o mercado normalmente costuma enxergar, dado todos esses cenários que eu te falei, né, de Selic alta, incertezas, medo, etc. Quando a Selic baixar, o cenário mundial der uma acalmada daqui a algum tempo, pode ser um ano, 2 anos, por exemplo, o Ibovespa, as pessoas vão investir em renda variável. O Ibovespa vai tender a se corrigir e vai colar, muito provavelmente, de volta nessa curva. E para complementar um pouco essa análise do último gráfico que eu fiz, eu queria abrir para vocês esse site aqui, o Fundamentos, que é muito bom quando você está querendo ver os indicadores fundamentalistas de uma empresa listada na Bolsa de Valores, para você poder fazer uma análise mais a fundo, tentar entender se ela se ela é uma empresa saudável, se faz sentido você investir pensando no longo prazo. Nesse caso aqui eu abri o Banco do Brasil, BBAS3, todo mundo conhece o Banco do Brasil. E tem dois indicadores aqui muito interessantes que eu queria mostrar para vocês, que a gente pode encontrar em várias empresas. Que o primeiro deles é o PL, que é o preço sobre o lucro. Isso aqui vai se traduzir em basicamente o número de anos que levaria para essa empresa, através dos seus lucros, reaver um capital aplicado. Então ele vai comparar tanto o preço da ação, que agora, nesse momento, está em 27,63, com o lucro que cada ação gera relativamente, proporcionalmente. E o outro indicador é o P sobre VP, que é o preço sobre o valor patrimonial. E esse daqui eu acho mais interessante ainda, porque você de fato vê se você está comprando algo abaixo do valor dessa empresa ou acima, ou igual, né? O que isso aqui vai dizer? Isso aqui, em 0,88, simplesmente está te dizendo que a empresa custa, por exemplo, R$ 1 milhão e você está pagando 880 mil. Se esse valor estiver em 1, tá 1 para 1. Você está pagando exatamente o que ela vale. Se ele estiver acima de 1, isso aqui significaria que você está pagando acima. Então, digamos que esteja 1,2. Isso seria análogo a você estar pagando 1.200.000 a uma empresa de 1 milhão. Então, só por isso que está em 0,88, a gente já entende que essa empresa está abaixo do seu valor patrimonial. E se a gente, inclusive, for olhar o balanço dela, aqui embaixo, olha o patrimônio líquido do Banco do Brasil ao longo dos anos. Cara, você só vê, de fato, numa crescente. Ela está muito saudável. Essa empresa aqui, ela de fato tem um crescimento constante e bem significativo ao longo dos anos. Aqui olhando desde 2015, né? Na verdade, 2015 para 2017 a gente viu ali uma constante, teve uma queda. Foi inclusive naquele período bem complicado do Brasil, né? Se a gente for parar para pensar. Só que depois disso, cara, subindo, subindo. Isso aqui é muito, muito bacana, muito atrativo pra gente. Um outro ponto bem interessante da gente olhar é que o Banco do Brasil é centenário, como eu falei. Porra, quantidade de crise que o Banco do Brasil já viu e não quebrou, passou por tanta coisa, cara, crise de 29, passou 2008, passou por pandemia, sabe? Tem um patrimônio líquido atual, olha isso, cara, 180 bilhões. Porra, é uma estatal. Existe uma certa segurança, digamos assim, com relação a essa empresa. É claro, tem muitas coisas podem impactar o Banco do Brasil, mas outras estatais vão ter que ser impactadas antes de chegar no Banco do Brasil, né? Inclusive, eu não estou fazendo uma recomendação de investimento aqui, tá? Eu estou apenas dando a minha opinião aqui, uma análise crua da minha visão com relação a essa empresa e o nosso cenário atual. Mas, de fato, você consegue encontrar várias outras empresas que estão com uma situação bem parecida aqui com relação ao Banco do Brasil. Inclusive, nesse site você pode até filtrar aqui, se você começar a entender já, estudar de fato esses indicadores e você tiver interesse em achar algum específico, você pode tranquilamente aqui filtrar e encontrar as empresas que estão hoje se enquadrando nesse cenário. Mas galera, vamos falar agora de como de fato você pode na prática investir. Vamos abrir aqui o Home Broker da minha corretora. No caso, eu estou usando aqui a XP. O Home Broker, caso você não saiba, é a plataforma onde a gente consegue acessar a bolsa de valores e botar ordens de compra ou de venda e negociar com outras pessoas de fato, beleza? Para você abrir aqui, nesse meu caso, é tão simples quanto você clicar nesse botão e ele vai abrir essa página que é o Home Broker de fato. E ele tem essa cara meio assustadora aqui, mas a gente vai focar só no que é importante, tá bom?
No meu caso aqui eu tô sem saldo, tô sem nada na balança, mas se você quiser ver eu fazendo uma transação de verdade, deixa um gostei nesse vídeo, se inscreve no canal também, que eu vou fazer em breve. Primeira coisa que a gente vai fazer aqui no Home Broker é abrir o book de ofertas de uma empresa que eu quero olhar. Nesse caso eu abri aqui do Banco do Brasil, que a gente estava já analisando, né, o BBAS3. E esse aqui é o famosíssimo book. Aqui na esquerda a gente tem o valor da cotação, aqui na direita a variação dele, e aqui na esquerda a gente tem pessoas querendo comprar e pessoas na direita querendo vender. Uma transação só vai acontecer quando esses dois valores aqui de cima eles se casarem. Você percebe que ó, tem 1000 unidades querendo comprar a 27,71 essa ação, e tem 400 unidades sendo vendidas a 27,72. Então, nesse instante, por 0,1 centavo, literalmente não está acontecendo essa transação. Mas no momento que alguém ceder, é aí que de fato vai acontecer essa transação, ou de compra ou de venda. E o preço da ação, que está de 27,72, ele vai oscilar de acordo com justamente a movimentação desse book. Se, por exemplo, comprarem 400 unidades aqui dessa pessoa que quer vender a 27,72, naturalmente o preço ele vai saltar, ele não vai mais manter em 27,72, ele vai acabar subindo por culpa desse outro preço aqui, ó. Esse novo preço de 27,74 vai assumir a primeira posição, assumindo aqui também que ninguém vai colocar nenhuma ordem em cima. E quando a gente está falando de um mercado aberto, tem robô, tem, enfim, automações que vão de fato ficar colocando ordem em cima de ordem. Então isso aqui é a primeira coisa que você precisa entender. Digamos que você tenha R$1.000 e você queira aplicar em Banco do Brasil. O que você vai fazer? Bom, a primeira coisa seria abrir uma calculadora, porque a gente precisa saber quantas unidades a gente vai comprar com esses R$1.000. Então, para saber quantas unidades eu teria que comprar desse ativo, eu faço o quê? Eu vou fazer 1.000 divididos por 27,72, perdão. Isso daria aqui um total de 36 unidades. Isso para mim não é um problema no momento, porque quando você começa a fazer transações com muito dinheiro, você acaba tendo que comprar várias unidades e você pode se encontrar numa situação onde você não tem liquidez. Você não tem a quantidade de ações que você precisa comprar sendo vendidas, por exemplo, naquele mesmo preço. Você vai ter, digamos que você queira comprar 1.000 unidades. Você vai ter 500 unidades a um certo preço X e você vai ter as outras 500 unidades a um outro preço Y. E elas podem ter uma certa distância ali de valor. E aí você começa a trabalhar com um preço médio. Então 36 unidades não é um problema para a nossa situação. O que seria um problema aqui? Eu não posso comprar 36 unidades disso aqui, porque essa ação BBAS3 ela é vendida em lotes de 100. Se a gente for aqui em comprar, você já vê que a quantidade setada, pré-definida, é de 100. E eu consigo aumentar de 100 em 100. Não à toa, se você olhar para o book, você só vê múltiplos de 100 aqui sendo negociados. 1.000, 200, 5.000, 100, 400, 700. Você não tem um número quebrado. Se você quiser comprar um valor quebrado, você pode pegar a ação fracionada, que seria essa aqui que termina com F, de fracionada. O preço vai ter um valor um pouquinho diferente, sim, é comum isso aqui, mas aqui você já vê de cara, ó, valores quebrados, né? Você tem 5 unidades, 2 unidades, 53, 5. Então aqui a gente vai refazer a nossa conta para atender mais ou menos aos nossos R$1.000, que não vão dar um número exato, não vai dar um número redondo. Então se a gente pegar R$1.000 aqui, o melhor preço que a gente teria aqui para compra seria uma pessoa querendo vender a 27,82. Então, divididos por 27,82, isso aqui dá 36 unidades. Vamos lá, 36 unidades. Por sorte, isso aqui não seria um problema, ó, veja só. A gente tem 72 unidades sendo vendidas. Se a gente tivesse passado um pouquinho, a gente já teria que recorrer a um preço acima, a 27,83. Então, nesse caso aqui, o que eu faria? Eu viria em comprar, vou colocar as minhas 36 unidades. Você vai colocar quando é que você quer que essa compra seja executada ou até quando ela teria uma validade, né? Porque você pode muito bem colocar uma ordem, ela vai para o book, ela não é executada, justamente igual a essas pessoas que estão investindo e os preços eles estão estagnados ali, esperando alguém colocar uma ordem que case. Você vai colocar a sua assinatura eletrônica e você vai enviar a sua ordem. E pronto. Basicamente é isso, é assim que você compra uma ação na prática. Espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma a entender um pouco melhor sobre não
só como investir em ações, mas também do nosso cenário atual, por que está de fato valendo a pena você investir tempo e estudo para começar a fazer isso. Eu quero muito fazer um vídeo comprando ações na prática, mostrando aqui de fato com o mercado aberto, fazendo essa transação. Se você também quiser ter interesse em ver eu fazendo isso, deixa um gostei nesse vídeo, por favor, se inscreve no canal, vou ficar muito, muito feliz. Eu vou entender que esse conteúdo de fato está agregando você de alguma forma. Mas é isso, qualquer dúvida pode deixar aqui embaixo e eu vejo vocês na próxima. Forte abraço!